Meu Deus, te agradeço, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor Jesus, pela tua infinita graça e misericórdia, Jesus, tem nos dado. Muito obrigado, meu Pai, pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado, pela saúde, meu Deus, e meus filhos, da minha saúde, pelo meu trabalho, pelo pão de cada dia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por ter suprido as nossas necessidades. Meu Deus, mesmo sabendo que não merecemos nada disso, Jesus. Pela tua infinita graça e misericórdia nos alcançaste, Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, não porque sou bom, Jesus. Não porque fiz isso, porque oro, não porque a tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheste, Jesus. Também eu te peço, meu Deus, por todas as pessoas, meu Deus, que ouvirem, meu Deus, nesta noite esta mensagem, Jesus. Visita cada um, meu Deus, internauta nesta noite, todos o grupo Família de Deus e todos os grupos, Senhor Deus de Israel. Leva, meu Deus, um sono reparador esta noite, para aquele que está em conflito consigo mesmo, Jesus. Para aqueles, meu Deus, que buscam uma resposta, Jesus, em todos os lugares, mas nunca as encontraram, Jesus. Para aqueles, meu Deus, que não conseguem preencher o vazio da alma, que é a tua ausência, Jesus. Penetra, meu Deus, nessas vidas, Jesus, levando ao bálsamo do teu Espírito Santo. Meu Deus, dá um sono reparador a todas as pessoas esta noite que ouvirem esta mensagem. E desperta-os, Jesus, para o dia da tua vinda que está perto. Toma, Jesus, nos ensina, Senhor, a ser perfeito, nos ensina a caminhar segundo o seu querer e a sua vontade. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo, mas nos ajuda a caminhar, Jesus, nesta trajetória, até encontrar contigo, meu Pai. Amém, Jesus. E a palavra para nossa irmã Dâmara. Por aqui, Atos 16, 30 até o 34. Mas Deus, tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora todos os homens, e que todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns encarneciam e outros diziam: acerca disso te ouvireis outra vez. E assim Paulo saiu no meio deles. Todavia, chegando alguns homens, e eles creram, entre os quais sois Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome de Dâmaris, e com eles outros. Irmãos, Paulo, na Bíblia a gente precisa entender que Deus não despreza o conhecimento. Que Deus não despreza o conhecimento. Mas Deus, quando homens têm uma boa bagagem intelectual, Deus usa este homem quando ele deixa Deus usar. E foi o que aconteceu. Nós tínhamos o povo, poderíamos dizer, fora Mateus, que deveria ter uma cultura melhor entre os discípulos, isso é, fora Paulo. Mas os demais você viu que eram pescadores, homens simples, talvez sem nenhuma instrução. E Deus pega Pedro, cheio de autoridade e ousadia, realmente converte Pedro depois. E Pedro torna um grande pregador entre os judeus. Mas Deus queria mais. Deus queria alguém com uma bagagem capaz de pregar entre os gentios de igual para igual. E Deus salva um doutor da lei, que era Paulo. E Paulo agora, a missão dele, biblicamente, era pregar entre os gentios, pois os discípulos não tinham condições de pregar entre os gentios, até por uma questão de cultura. Os gentios
aquele povo tinha uma linguagem, né, mais afinada, tinha uma cultura melhor. Era um povo mais educado. E Deus agora levanta um doutor da lei para que falasse para aquele povo de igual para igual. E Paulo vai pregar no Areópago, que o Areópago equivale para nós aqui brasileiros a nossa academia de letra. Equivale à nata de uma sociedade culta, onde ficavam os grandes pregadores, ou melhor, os grandes pensadores de Atenas. E ali estava Paulo pregando para aqueles grandes pensadores de igual para igual. Porque todos sabem que a Grécia sempre foi o berço de toda a civilização. Inclusive, os nossos dicionários, o nosso dicionário Aurélio, o nosso dicionário de português, 50% ou mais de todas as palavras, você vai ver que a origem é no grego. E Paulo chega para aquele povo e prega de igual para igual. E alguns disseram que depois ouviriam mais, mas ao sair, ali havia duas pessoas também que deram ouvido a Paulo. Dionísio e uma mulher por nome Dâmaras. E aquelas pessoas, apesar de fazerem parte de uma sociedade da nata, da sociedade ateniense, descobriram que eles precisavam de Jesus. E ali começou o evangelho a ser espalhado na mais alta nata da sociedade ateniense, porque Paulo teve a ousadia e a coragem e não teve vergonha de se identificar como mensageiro de Deus. E que essa lição de Paulo sirva para nós. Mas eu quero aqui agora ler com vocês um texto muito conhecido, que está em Mateus e está em Marcos. Mateus está no 21 e 12 a 22. Marcos e Lucas está esse trecho. Esse texto fala da figueira. Ele diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Isso é Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. Então, Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus entrou no templo e começou a expulsar aquela história toda. Só que quando eles retornaram de tarde, a figueira estava seca. A figueira morreu no mesmo dia. Mas eu quero me deter no capítulo 11 de Marcos, e apenas a última parte do capítulo, o capítulo é 11, mas a última parte do versículo 13. A última parte do versículo 13 diz assim: E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Irmãos, Jesus, ao amaldiçoar aquela figueira, não foi simplesmente porque a figueira não tinha figo. Porque Jesus sabia que cada fruta, cada árvore dá seu tempo. E o discípulo diz para nós aqui que não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, logo, aquela árvore não poderia ter figo. Mas mesmo assim ela foi amaldiçoada. Mas por que Jesus o amaldiçoou? Irmãos, aqui é chamado de... Quando você fala aqui, quando falamos em dons espirituais, fala no dom de maravilha. O dom de maravilha é quando interfere nas coisas da natureza. Quando Jesus interferiu no vento e no mar, era uma maravilha. Quando Jesus interferiu nesta figueira, fazendo com que ela morresse, é um dom de maravilha.
Mas para que isso? Jesus estava apenas dando um exemplo. Jesus amaldiçoa a fogueira para nos dar uma lição do que somos capazes. É o que ele diz para os discípulos. É o que ele explica para os discípulos. Você observa que no versículo 22, Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, Jesus matou aquela figueira para dar uma lição a nós, para dar uma lição aos discípulos, do que tudo era possível. Se não era a nossa ignorância hoje, não era necessário que Jesus matasse a figueira. Eu já vi alguém até pregando por ignorância, sem analisar alguns detalhes, e diz que aí começa a falar que a figueira era isso, a figueira era aquilo. Não, irmão, a figueira era perfeita. Porque cada árvore só dá fruto no seu tempo. Nós tínhamos árvore que passava, hoje melhorou mais, mas chegava a passar 30 anos para dar um fruto, como as tâmaras. Mas a tâmara daria fruto tardio? Não, aquele era o tempo dela. Aquele era o tempo dela. Nós temos outras árvores que demora para a gente, é demorado, mas é o tempo dela que é aquele. Assim como tem animais que passam até 18 meses de gravidez, ele demorou? Não. 18 meses é o prazo deles. Assim como tem animais que com 40 dias está tendo seus filhotes. Como os porquinhos da Índia, como os coelhos que dão mais. Eles são rápidos? Não, não é rapidez. Aquilo é o tempo dele. Cada coisa no seu tempo. Então aquela figueira que foi amaldiçoada, ela foi proposital. Jesus faz aquilo proposital para dar uma lição ao inimigo do que é, dar uma lição aos discípulos do que eles seriam capazes. Jesus está falando para nós o que nós somos capazes de fazer. Por fé, quando temos fé. Ainda antes de ontem, eu não lembro, a minha filha estava com uma dor na garganta. E ela sentou aqui mesmo no sofá com a dor na garganta. E nós repreendemos aquele mal da garganta dela. E imediatamente ela ficou curada. O Jesus não mudou. O Jesus é o mesmo. E ela está aqui para dizer que é verdade. Não precisamos fazer isso. Jesus interferiu naquela figueira. Porque diz o discípulo aqui, porque não era tempo de figo. Então Jesus matou aquela figueira para nos dar uma lição extraordinária. Que tudo o que quisermos, tudo o que pedirmos, se tivermos fé e não duvidar, crer, vai acontecer na nossa vida. Então por isso que eu não admito certas coisas de certas que justificar certos erros, justificar certas ações. Não, irmão. Diante de Deus não há justificativa. Nós temos um medicamento maravilhoso quando adoecemos, Mateus 18 e 19. Então, meu irmão, se você está com algum problema, com alguma dor, com alguma coisa, vou te passar uma receita que é infalível. Mateus 18 e 19. Se você crê, tudo é possível ao que crê. E uma boa noite para você.